Então, entender a fibromialgia, entender como ela funciona, o mecanismo de sensibilização da dor é necessário para saber, inclusive até na auriculoacupuntura, quais pontos eu vou utilizar. Lembrando que na auriculoacupuntura, eu não objetivo a doença, e sim o doente, eu preciso tratar a pessoa que tem a síndrome, que é a fibromialgia. Então eu preciso identificar nela o que é que ela tem. E por que eu preciso identificar nela? Porque mais do que nunca, a fibromialgia ela é muito particular. Por mais que a paciente tenha distúrbio do sono, por mais que a paciente tenha alteração de humor, por mais que a paciente ela tenha indisposição, ela tenha dor crônica, cada paciente é diferente. Eu posso ter uma paciente que não tenha cefaleia, não tenha dor de cabeça, eu posso ter outra que tenha. Eu posso ter uma paciente que a dor dela é na região lombar, outra que a dor dela sempre transita entre ombro e joelho. Ah, mas são dores, dor é dor. Não necessariamente dor é dor, até porque cada pessoa experiencia a dor de forma diferente, porque dor é uma experiência subjetiva e individual. Mas entender que cada paciente da fibromialgia tem que ser analisada com cautela e o protocolo tem que ser voltado para a pessoa e não para a doença é muito importante para que eu tenha êxito, eu tenha resultado no meu tratamento. Independente se você aqui trabalha com aurícula ou não, você precisa ter isso em mente. E aí, se a paciente já é muito sensível à dor, eu não posso chegar e promover mais dor nessa paciente. Quando eu comecei a trabalhar com auriculoacupuntura, uma das pacientes que eu tive tinha fibromialgia. E acabou que ninguém nunca me explicou que sim, ela teria mais dor ainda a ser agulhada. Sim, ela teria mais sensibilidade ainda a receber uma semente, por exemplo, no pavilhão auricular. Como é que eu aprendi isso? Eu aprendi fazendo nela e vendo a resposta que ela teve. Então foi na experiência, na prática mesmo, que eu entendi como funcionava algumas particularidades dessa pessoa que possui fibromialgia. E aí, por muitas vezes, a paciente de fibromialgia, ela não vai aguentar a agulha. Então você não vai utilizar a agulha se o paciente não aguenta. Ah, mas eu só sei fazer auriculoacupuntura com agulha. Mas não é só com a agulha que faz a auriculoacupuntura. Então você precisa se adaptar ao paciente e começar a utilizar outros estímulos. Então, se eu tenho um paciente e uma paciente, eu vou me referir mais a uma paciente pela questão de atingir mais o gênero feminino, tá? Mas também homens também podem ter fibromialgia. Então, se eu tenho uma paciente lá de 32 anos, chega pra mim e tá numa crise muito grande, tá com muitas dores com essa fibromialgia, eu vou chegar pra ela e vou colocar mais dor pra ela sentir? De jeito nenhum. Eu vou focar em diminuir essa dor. E aí, como é que eu vou diminuir essa dor? Depende dos recursos que eu tenha. Eu, no caso, trabalho com auriculoacupuntura e eu já vi que para algumas pacientes que têm fibromialgia, a aurículo é ótima com agulha. Ela se dá super bem. Já tem pacientes que detestam com agulha, dizem não bote agulha, porque eu morro de dor, pioro muito. Como é que eu vou saber qual é o melhor estímulo? Primeiro eu tenho que tentar esses estímulos nela. Se de cara você tem um ambiente que você possa atender essa paciente, ou se você tem um maquinário que você possa ofertar, por exemplo, fazer auriculoacupuntura a laser com ela, colocar laser terapia nos pontos de acupuntura, ótimo, ela não vai sentir tanta dor. Mas eu não tenho um laser, eu comecei agora com a aurícula, eu sou obrigada a ter laser? Não, então usa o recurso que você tem a partir de agora. Tenta com semente. Ah, mas a semente de mostarda, a semente de valcária, as outras sementes, as esferas, dói muito no paciente. Então usa o quê? Cristal. O cristal tende a não doer tanto. E olha, o cristal radiônico, ele é muito bom para problemas psicossomáticos. Ele é indicativo forte para isso. Então, se a paciente está com muita dor, se ela tem um estado emocional muito fragilizado, porque ela vai ficar com o estado emocional fragilizado, só observar. Pensa aí com você. Quando você está com dor, você reage do mesmo jeito quando você está sem dor? A dor, ela favorece que você fique mais sensível a tudo. Então, obviamente, essa paciente ela não vai ter tanta paciência. Ela pode, por vezes, ser grossa com você. E você tem que entender o contexto que envolve o que ela está passando, para depois não levar para o lado pessoal, porque não é lado pessoal, é lado profissional.
Então eu tenho que entender essa paciente, ter empatia pela situação dela, pela condição dela, que é ter fibromialgia, e a partir daí saber qual é o melhor protocolo, qual é o melhor tratamento, qual é a melhor forma de eu lidar com ela. E aí fazer a auriculoacupuntura não é só colocar um ponto no pavilhão auricular dessa paciente. É ler essa paciente, identificar como é que ela se sente, como é que ela tá. E aí algumas pacientes elas vão ter piora do seu quadro quando elas são submetidas a situações que são estressoras, quando elas forem submetidas a situações onde ela tem um pico lá de estresse muito grande que culmina com muita raiva. E aí quando ela vem para a sessão nesse dia, eu não vou só visar a fibromialgia, eu tenho que visar aquele comportamento emocional que ela está naquela semana ou naquele momento. Ah, ela teve muita raiva, então eu tenho que tratar a raiva. A raiva na medicina tradicional chinesa afeta o fígado, então eu tenho que ir para o fígado dessa paciente. Ah, ela está muito preocupada porque ela tem uma demanda muito pesada essa semana no trabalho, então a gente vai trabalhar a preocupação, eu trabalho através de que órgão? Do baço. Ela está com dor constantemente, então eu vou colocar o quê? Ponto de analgesia.